Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Boa tarde, galerinha! Estou aqui novamente para nosso último dia de aula, sexta-feira, próximo do final de semana, mas hoje temos muitas informações importantíssimas para trabalharmos. E começando pela nossa higiene, então, usando aqui o álcool gel, vocês aí em casa usem água, sabão, sabonete, detergente, não importa. Vocês... o que importa é fazer a higiene, tá bom? Eu estou usando o álcool gel porque é o que eu tenho aqui nesse momento, tá bom? Muito bem. Quais são nossos objetivos hoje? Reconhecer o gênero textual panfleto, produzir um panfleto e usar adequadamente os sinais de pontuação. Muito bem, então esses são os nossos objetivos para hoje. E agora... olha só, já recebemos algumas imagens, né, com o cartaz com palavras que têm a sílaba UR, lembram? E são os alunos, o Lorenzo, a Lívia, o Matheus, o João Pedro, a Laura, o Emanuel. Muito bem, crianças, parabéns! Muito bom nós vermos vocês praticando aquilo que vocês aprendem aqui nas nossas aulas. Muito bom! E para hoje, o que será que vem na hora da leitura? Vamos ver? Muito bem! Essa é a nossa leitura de hoje, Quando Tudo Isso Passar. Sobre o que será que trata esse livro? Vamos ver? Quando tudo isso passar e vai passar, quero te fazer um convite. Um convite especial para alguém especial. Te convido a sorrir mais, a dançar mais, a brincar mais. Quando tudo isso passar e vai passar, te convido a mostrar seu amor através de gestos e atitudes. Diga mais, eu te amo. Quando tudo isso passar e vai passar, te convido a ir à escola. Agradecer à professora, dizer que sentiu saudades e o quanto ela é especial. Ouvir da professora que sentiu falta dos alunos e que sem eles a escola perde a graça. Te convido ainda a olhar o céu, o sol, as nuvens, a lua e as estrelas. Quando tudo isso passar, te convido a proteger o seu planeta, o meu planeta, o nosso planeta Terra. Te convido também a conversar mais, a observar mais e a se importar mais com as pessoas. Aproveite e lhes diga o quanto são importantes para você. Quando tudo isso passar e vai passar, te convido a cuidar mais da natureza e dos animais. Te convido a escrever uma carta ou fazer um desenho para alguém que queira bem. Quando tudo isso passar e vai passar, te convido a ser feliz só por existir. Te convido então a praticar a empatia, a gratidão, o respeito ao próximo. Se reinvente. Te convido a não deixar que o medo do desconhecido te paralise. Acredite, tenha fé e esperança. Creia, tudo vai passar. Então vejam que hoje a nossa leitura está falando exatamente do momento em que nós estamos vivendo. Um momento que está sendo muito desafiador. Desafiador para as famílias, para a escola, para nós professores, para vocês alunos, enfim, para todos, em toda a parte do mundo que está afetada pela pandemia. Nós tivemos que aprender que ficar em casa
é uma forma de nós nos cuidarmos. E o que nós queremos é poder sair, passear, mas nesse momento nós precisamos nos resguardar. Mas como o texto falou, tudo isso uma hora vai passar e nós vamos poder voltar a brincar, nos reunir com os amigos, fazer festas, ir ao parque, ir à piscina. Mas nesse momento, vamos ficar quietinhos para que a nossa saúde seja preservada. E quando tudo isso passar, que você consiga perceber que as coisas mais simples são as coisas mais importantes, que são essas coisas simples de poder conversar com um amigo que realmente estão fazendo falta. E aprender a valorizar isso, aprender a se colocar no lugar do outro, que se chama empatia. Empatia é quando uma pessoa ela está triste, nós conseguimos entender aquela pessoa, compartilhar com ela um bom pensamento. Nós sabemos como ajudar, isso é ter empatia. Que nós sejamos gratos, né? Que a gente saiba que ficar sem o que nós mais gostamos realmente causou uma transformação benéfica para nós. E isso vale para vocês, né, que ainda são tão pequenos, mas que também estão passando por isso e que com certeza não está sendo fácil, mas que vai passar e vai acabar, tá bom? Muito bem! E agora, continuando nesse mesmo assunto, nós vamos falar, eu trouxe aqui para vocês, olhem, um folheto, estão vendo? Que fala sobre o quê? Qual é o título dele aqui em cima? Doença pelo coronavírus 2019, né? Então, nós vamos pensar um pouquinho mais sobre o tema do corona, sobre as recomendações que estão sendo dadas e que continuam valendo até hoje. E essas recomendações de higiene nós não precisamos abandonar após esse período de pandemia. Não, essas atitudes são de higiene para a nossa vida. Nós podemos continuar praticando para sempre, tá bom? Então vamos ver quais são? A primeira que eu estou falando a semana toda para vocês, que é lave as mãos frequentemente com água e sabão. Se não houver água e sabão, use álcool em gel. Então vejam, aqui no estúdio, né, onde nós estamos, eu não tenho à minha disposição água e sabão, mas a professora está usando todos os dias o álcool gel. Para a professora vir para cá, também eu tomei algumas providências para não me contaminar e não contaminar as pessoas próximas a mim também, tá? Porque quando nós fazemos essa higiene com as mãos, nós estamos ajudando a preservar as pessoas que estão perto de nós também. E isso é empatia, né? Nós entendemos que a nossa atitude afeta quem está próximo, porque se nós estivermos com a nossa mãozinha contaminada, nós podemos carregar a doença por onde nós andarmos. Por isso, manter as mãos limpas. E não é só por causa do corona. Muitas outras doenças são transmitidas porque estamos com a mão suja, tá? Então, primeira coisa, lavar as mãos. Ter as mãos bem limpas. E nós temos que lavar nossas mãozinhas de uma determinada forma. Não é só fazer assim embaixo da água. Não, nós temos que lavar todas as partes da nossa mão, entre os dedos, até o nosso punho tem que estar limpo, as nossas unhas devem ser lavadas. Essa é uma forma que realmente a nossa mão vai estar limpa e livre de vírus, de bactérias, tá? Que só vão prejudicar a nossa saúde e quem está perto. Além disso, nós também temos que fazer o quê? Olhe lá o que o folheto fala.
cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogue no lixo. Ou cubra a boca com o braço dobrado. E sempre lave as mãos com água e sabão após a tosse ou o espirro. Então, assim, ó. Eu sei que muita gente, né, gosta quando vai espirrar, faz aquele barulhão e tal. Nesse momento, nós não podemos fazer isso, tá? Nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós espirramos e quando nós tossimos, várias partículas são lançadas no ar e essas partículas estavam dentro de nós. E quando nós tossimos e espirramos, elas saem e elas vão contaminar quem está perto, tá? Então, e pode ser assim, eu não desenvolvi nenhum problema, nenhuma doença, mas eu posso contaminar quem está perto. Então, vejam, não é pensar somente em mim, é pensar no outro, quem está perto de você. Tá bom? E assim, mas eu não tenho lenço de papel, eu não tenho, como que eu vou? Não posso usar o papel para cobrir a minha boca. Não tem problema, você usa o seu braço, tá bom? E dessa forma você vai estar protegendo quem está perto. Outra coisa, não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos, garrafas, gloss, batom, blush, sombra, tá? Não podemos compartilhar esses objetos de uso pessoal, porque eles carregam todas aquelas partículas assim que estão dentro de nós, elas passam para esse objeto. Porque esses objetos têm contato com a nossa boca, com o nosso corpo, e eles ficam automaticamente contaminados. E se eles estão contaminados, vão contaminar quem for usar. Por isso mesmo que nós chamamos de objetos de uso pessoal. Só eu posso usar o que é meu. Somente a professora Caroline pode usar o que é dela. Cada um tem o seu, para não haver trocas de bactérias e de vírus, e eu deixo ela doente, ela me deixa eu doente. Cada um usa o seu, tá bem? Mas eu falei, parece assim que só as meninas estão trocando. Não, os meninos também, né? Quando vocês pegam um carrinho lá com a mão suja, e às vezes eu já vi muito menino colocando um carrinho até na boca, você também está contaminando o seu coleguinha, e isso não pode, tá bom? Outra coisa, mantenha o ambiente bem ventilado e as janelas abertas. Por que será que nós temos que deixar tudo aberto e bem ventilado? Porque os vírus, os micróbios, as bactérias, elas amam o ambiente bem fechadinho, úmido, quente. Ali eles se multiplicam. E sabe o que acontece quando o vírus se multiplica? Uma doença muito forte pode aparecer, muito grave, e não é isso que nós queremos, não é verdade? Então, mesmo que esteja frio lá fora, nós temos que deixar a nossa casa arejada, nós temos que abrir as janelas, abrir as cortinas e deixar a luz do sol entrar. E se não tiver luz do sol, deixa o ar entrar, isso é o que importa, ele vai renovar o ar que está dentro da casa, e os vírus que estão ali, eles vão embora, porque eles não gostam dessa claridade que a luz traz e esse frescor que o ar proporciona, tá bom? Então, qual é a dica mesmo? Manter as janelas e portas abertas para o ambiente ficar arejado. Outra dica: lave as mãos com água e sabão antes e depois de tocar nos olhos, nariz e boca. Vejam, assim, para nós tocarmos os olhos, o nariz e a boca, seria no momento da higiene, né? Quando nós acordamos, que nós vamos lavar o rosto, vamos escovar os dentes. Esse é o momento que nós vamos usar as nossas mãos para tocar no nosso rosto. Fora isso,
não há necessidade de nós andarmos colocando a nossa mão na boca, colocando o dedo no nariz, nem dentro do ouvido. Não há essa necessidade, não tem o porquê. Mas, quando formos fazer a higiene, primeiro nós vamos lavar as mãos, bem lavada. Por quê? Porque se tiver ali algum bichinho, algum vírus, alguma coisa, ele vai embora também, junto com a espuma do sabão, do sabonete ou do que vocês estiverem usando, tá bom? E nada de ficar cutucando o olho, nariz e boca sem necessidade, tá? Se vocês ficarem lá coçando o olho, o bichinho, o vírus, ele entra lá pelo olho e ele vai lá no pulmão de vocês. E aí vai causar um problema muito sério, tá bom? Sem contar que vocês podem prejudicar a própria visão de ficar coçando o olho, tá? Ok. Eu fiz tudo isso, mas meu vizinho não fez. E aí, eu acabei pegando um vírus. E o que eu faço agora? O que você faz? Você vai procurar o serviço de saúde mais próximo. Qual é o serviço de saúde mais próximo que vocês conhecem? Onde que algumas vezes os pais ou responsáveis falam que vão lá marcar a consulta? O posto de saúde. Então, se vocês apresentarem alguns sintomas do coronavírus, ou mesmo um sintoma que não é normal acontecer, vocês devem procurar o sistema de saúde mais próximo. Tá, prof, mas assim, quais são os sintomas? Geralmente vocês crianças, vocês são muito ativas, vocês brincam, correm, né, dentro de casa, sempre tem lá um cachorrinho, um gatinho, vocês estão lá o tempo todo interagindo. De repente, vocês perdem a vontade de brincar, vocês sentem dor de cabeça, fica um molinho, aí dói a garganta. Esses são sintomas que vocês têm que prestar atenção. Porque o pai, a mãe, o responsável, eles não conseguem sentir isso por vocês. Vocês têm que contar para eles que estão sentindo para eles tomarem atitude. E qual é a atitude? Ir ao serviço de saúde mais próximo, que é o posto de saúde. E lá eles estão muito bem qualificados para atender esses sintomas que você está sentindo. E isso vale para as pessoas que moram com vocês também. O vô, a avó, o tio, a tia, o primo, prestar atenção na família, né? Para ajudar. E se eles não estão bem, também devem procurar o sistema de saúde mais próximo, que é o posto de saúde, tá bom? Então vejam, quantas informações importantíssimas esse folheto do coronavírus nos trouxe para nós, né? Mas nós ainda temos mais coisas a fazer. Vamos lá? Agora é a hora da atividade. O que será? Alguém lembra do nosso objetivo mesmo? Um deles qual era? Nós íamos falar sobre o panfleto. Vamos falar dele então? Olha, ele apareceu novamente ali na tela para vocês, tá? E ali nós vamos agora, como nós temos que construir um panfleto, nós também temos que pensar, planejar este panfleto. Tudo que nós vamos escrever, nós temos que fazer um planejamento antes. E para fazer o planejamento, nós temos que pensar quais são os itens que compõem um panfleto, que também pode ser chamado de folheto, de folder, de flyer. Eu até trouxe aqui um modelinho para vocês verem, né? Esse aqui ele é um pouquinho menor, ó. Ele tem aqui algumas informações, vejam que é uma linguagem bem objetiva. Lembram que nós já falamos sobre isso essa semana? Tem imagens, tem frases, né? E as informações que são necessárias, frente e verso, né? Então tem informações na frente e tem informações no verso. Então isso é um folheto, um tamanho menor, tá bom? Para vocês conhecerem. E quais são as informações que tem no panfleto? Então, o panfleto, ele é um gênero textual, né?
e apresenta informações sobre produtos e serviços com o objetivo de incentivar seu leitor a adquiri-los ou divulgar ideias ou opiniões, com a intenção de mudar o comportamento de seu leitor. Utiliza-se uma linguagem apelativa e multimodal e usa adequadamente a pontuação. Muita coisa, né? Melhor nós irmos com calma e vermos item por item. Vamos lá? Vamos começar analisando o folheto que nós lemos aqui. Então, vejam, as orações, as frases aqui, elas são curtas, elas são objetivas. Então, essa é uma das características que o panfleto deve ter, porque quem pega um panfleto, ele quer a informação rapidamente, ele não vai ficar, não tem tempo, né, para ficar olhando informações longas, então tem que ser objetiva a linguagem. Outra coisa, aqui esse não é um folheto destinado à venda, ele é um folheto destinado a quê? Qual é a intenção? Mudar o comportamento do seu leitor. Então, se alguém não está fazendo uma dessas atitudes aqui, o folheto ele vem para tentar convencer esse leitor que ele precisa tomar essas atitudes para que ele consiga evitar ao máximo, né, o quanto ele puder, o coronavírus, tá bem? Outra coisa, uma linguagem apelativa. O que significa isso, professora? Apelativa? Apelativa é que chama atenção. Você olha e você quer saber mais depois que você lê aquilo ali. Por quê? Porque isso é apelativo, isso chamou atenção. Multimodal. Nunca vi essa palavra, professora. Não sei o que é, não sei o que faz. Não entendi. Não tem problema. Vou ajudar vocês. Multimodal. Moda vocês já ouviram, né? Que é o quê? Veja, aqui está falando multimodal. Então, de várias formas, de vários modos. Tá? Então, o folheto, ele não precisa obrigatoriamente seguir uma forma fixa, um tamanho fixo. Não, porque ele é multimodal, ele pode ter vários modelos. Por isso que ele se chama folheto, panfleto. Vocês já devem ter escutado flyers. Por quê? Porque ele tem vários modelos. Ele pode ser menor que esse, só um pouquinho aqui, menor que esse que a professora mostrou, ele pode ser desse tamanhinho e ele vai ser um folheto, assim como ele pode ser um banner bem grandão e ele ainda vai ter a função de divulgar um produto ou uma ideia, tá? Então isso é um folheto apelativo porque chama atenção e multimodal porque ele pode ter várias formas, ter várias modalidades. E ele também usa adequadamente a pontuação. Pontuação, professora. Ai, o que é pontuação? Certeza que vocês já sabem. Quer ver? Vamos lá? Olhem. Olha que quadro legal para nós revisarmos a pontuação, né? Aqui nós temos, e ainda não estão todos, mas eu selecionei alguns para nós revisarmos essa questão da pontuação, tá bom? Nós temos aqui o travessão. O travessão nós usamos quando um dos personagens dentro do texto ou alguém vai falar alguma coisa dentro do texto. Nós colocamos lá o travessão e escrevemos o que a pessoa vai falar. Aqui nós temos os 2 pontos. Os 2 pontos nós usamos quando nós vamos fazer, vamos citar vários objetos ou várias coisas. Por exemplo, eu comprei 2 pontos, um lápis, uma borracha, uma caneta e um apontador. Então eu estou enumerando elementos. Antes de eu começar a falar, eu vou usar os 2 pontos.
A exclamação, ela pode ser usada em situações em que causam um espanto, que pode ser positivo ou até negativo, quando nós nos admiramos com alguma coisa, né? Aí nós vamos usar o ponto de exclamação, tá? A vírgula nós usamos para dar uma pequena pausa, né, no momento em que nós estamos lendo um texto, que nós estamos enumerando ideias, objetos dentro do texto, nós vamos usar a vírgula para nós darmos essa pequena pausa no momento da leitura. O ponto e a vírgula. Vejam que eu tenho duas formas de separar os elementos de uma lista dentro de um texto. Eu posso usar, depois dos dois pontos, eu posso usar a vírgula, como eu falei, eu comprei 2 pontos, um lápis, uma caneta e um apontador, ou eu posso fazer essa lista utilizando o ponto e a vírgula. E aí, quando eu chegar lá no último item da lista, eu vou colocar o ponto final, ok? Vamos pensar assim, então, eu comprei um lápis, uma borracha, um apontador e uma caneta, ok? E aí eu vou separar esses itens com o ponto e a vírgula. O ponto final indica uma oração, pode ser uma afirmação, uma negação, né? Mas ela finaliza a ideia. A interrogação é uma pergunta, então quando a professora fala, copiaram? Ela está fazendo uma pergunta, né? E aí ela usa, como que nós sabemos que é a pergunta? Pela entonação da voz, pela forma com que a professora fala e pela pontuação que ela usa o sinal. Depois nós temos as reticências, que são esses 3 pontinhos aqui. As reticências, elas são muito expressivas, porque elas sempre indicam que algo ali pode ser dito a mais, que se pensou a mais, mas que não foi falado, né? Assim, explicitamente. Mas nós sabemos que tem algo mais, porque as reticências estão ali. E, fechando aqui a nossa revisão, nós temos as aspas, que são usadas para uma citação. Quando alguém fala alguma coisa, né, dentro do texto e nós usamos lá a fala dessa pessoa, vamos usar entre aspas, tá bem? Ótimo! Só que tá bem teórico também, né, professora? Ixi, bem teórico. O que vocês acham de nós fazermos uma atividade para nós usarmos isso? Eu acho que vai ser bom. Vamos lá? Então, eu trouxe aqui, né, já selecionei previamente algumas orações em forma de itens, algumas imagens, para nós montarmos o nosso folheto, né? E como diz lá a imagem, mãos à obra, vamos trabalhar. Então vejam, vamos fazer a leitura aqui previamente, né? Vejam que nós temos 2 itens que são maiores, né? 2 frases aqui que são maiores, tá? Onde será que nós vamos colocar esses 2 blocos aqui? Onde vocês acham? Então, aqui nós temos uma pergunta, olhem. Quais são as ações para salvar uma árvore? E aqui nós temos, nosso futuro depende de você, preserve o meio ambiente. Sendo esta uma pergunta, eu acredito que esse aqui pode ir, né, no início, no título do nosso folheto. Só de olhar aqui, vocês já conseguem imaginar sobre o que é o nosso folheto? O que vocês acham? Qual é o assunto dele? Ah, muito bem, a preservação da árvore.
Aí vocês podem falar assim, ó, mas professora, preservar uma árvore? E eu vou contar uma coisa para vocês. Se nós preservamos uma árvore, nós também preservamos todas as árvores que estão perto dessa. E qual é a primeira atitude para isso? Jogar o lixo na lixeira. Então essa é a nossa primeira atitude. Então está aqui. Junto dela, eu trouxe... Opa! Eu trouxe uma figura para ilustrar. Lembram lá que nós já vimos a questão de juntar o texto com a figura? Depois, economizar água. Por que nós temos que economizar água? Porque a água, ela não é infinita, ela tem um fim, ela pode acabar. E aí, já imaginou nós vivermos sem água? Não existe essa possibilidade. Uma pessoa pode viver mais tempo sem comer, mas sem água, ela não vai passar de 3 dias. Então, precisamos da água. Por isso, temos que economizar. Depois, nós devemos também utilizar a luz somente quando necessário. Por que será? Porque a luz, ela é um bem que também custa caro, né? Que ela é cara para se conseguir, a luz artificial, e também custa caro o pagamento dela no final. E nós devemos economizar. E só vamos usar quando for necessário. Não tem por que deixar um ambiente iluminado se estamos de dia e podemos abrir as cortinas. Lembram que nós vimos para deixar as janelas abertas, para deixar o ambiente arejado? E isso vai ajudar a economizar a luz também. Separar o lixo. Essa é uma atitude que ajuda na preservação do meio ambiente? Ajuda sim. Ajuda a preservar uma árvore? Ajuda sim. Então, vamos colocar o lixo no lugar adequado. O lixo no lugar do lixo e mesmo assim uma organização entre eles, né? Separando aquilo que pode ser reaproveitado do que não pode ser. Por isso que existem vários tipos de lixeiras com cores diferentes. Por quê? Para nós separarmos o lixo. Nossa quinta atitude, cuidar das plantas. Vejam, cuidar das plantas exige usar água. Eu acabei de falar que nós temos que não desperdiçar água. Então, quando nós formos cuidar das plantas, nós temos que fazer isso lembrando que a água, ela é um bem que pode se acabar, então temos que dar somente a quantia necessária para a planta sobreviver, sem exageros, porque senão nós estaremos desperdiçando a água. Uma última atitude, não encerrando o tema, né? Longe disso, mas nós tínhamos que separar algumas atitudes. Então, essa sexta aqui é proteger os animais. Por quê? Porque os animais, as plantas, eles interagem. A partir do momento que nós preservamos os animais, nós automaticamente também estamos tendo cuidado com as árvores e com todo o meio ambiente, tá? Então, por isso que nós temos que cuidar dos animais. E vocês viram que a professora usou a pontuação para construir o nosso folheto? Olhem, eu separei os itens com ponto e vírgula. Estão vendo? Porém, esse aqui eu fiz diferente porque cuidar das plantas requer como que eu vou dizer? Nós temos que pensar como que nós vamos fazer para cuidar dessa planta, para nós não utilizarmos água
de forma exagerada, sem necessidade. Então, esses 3 pontinhos aqui mostram que nós temos que pensar como nós vamos fazer a preservação e o cuidado dessas plantas. E como final, finalizando o nosso cartaz, nosso futuro depende de você, preserve o meio ambiente. Muito bem, gente, então essa foi nossa semana. Quero dizer que foi muito bom estar com vocês, né? E encerro dizendo que foi uma alegria estar aqui trabalhando junto com vocês. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Ciência e Natureza. E para iniciarmos a nossa aula, vamos para a nossa vinheta aí, prestando atenção. Investigação, experiência e conhecimento. E para ampliar todos os nossos conhecimentos que nós já aprendemos nas nossas aulas de Ciência e Natureza, vamos para o nosso objetivo. Vamos lá? Então, lendo aí junto com a professora. Construir conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia. Isso mesmo, então esse é o objetivo da nossa aula. E para nós atingirmos o nosso objetivo, o que será que nós vamos precisar saber? Nós vamos precisar lembrar um pouquinho de todas as aulas de Ciência e Natureza que estavam no eixo que? Matéria e energia. Isso mesmo, principalmente aquelas aulas que falavam sobre as propriedades físicas dos materiais. Vocês lembram? Vocês estiveram com a professora Gabi, vocês estiveram nessa aula com a professora Elisângela e, claro, comigo, professora Dirce. Então, para a gente lembrar um pouquinho disso, né, vamos analisar aqui um tipo de material. Então, aqui, né, quando a gente fala das questões dos materiais, nós podemos pensar o seguinte, né, como que será que é um material, né? Nós sabemos, por exemplo, que esse copo aqui, né, esse copo, ele é liso. Muito bem, ele é também transparente, não é? Então aqui vocês conseguem observar o que? A cor da camiseta da professora, não é? E ele é de vidro, e ele é um vidro que é um vidro temperado, que aguenta o quê? Tanto os líquidos quentes quanto líquidos frios, por isso que ele é temperado. Então ele teve uma modificação na sua estrutura para suportar o quê? Para suportar os líquidos quentes e os líquidos frios. E eu vou utilizar esse copo, não é? Para que eu vou utilizar esse copo? Eu vou utilizar esse copo para fazer uma experiência, então eu vou deixar ele aqui do lado. E dessa experiência que a professora vai utilizar esse copo, eu quero lembrar um pouquinho de um dos conceitos que eu falei sobre matéria e energia, não é? E as professoras também falavam sobre o que? A densidade. Isso, quanto mais e menos densidade. Aos poucos vocês vão relembrar junto com a professora, não é? Para isso, nós precisamos lembrar o conceito de massa, não é? Vocês lembram o conceito de massa? Isso mesmo, o conceito de massa se refere mais ou menos ao peso de algum material, né? Na verdade, a gente não pesa as coisas, nós vamos utilizar o que? A massa. Então, nós vamos medir a massa de determinados materiais, sejam eles líquidos, sejam eles sólidos, não é? A gente vai medir a massa. Então, eu vou ao supermercado, eu vou lá comprar uvas, por exemplo, né? Eu vou medir o que? A massa dessa uva, eu não vou pesar a uva, né? Esse é um conceito da questão da densidade. Então, vamos lembrar um pouquinho. Então, para iniciarmos a nossa experiência aqui, a professora, né, colocou aqui, né, em 3 copos, 3 substâncias diferentes: água, mel e óleo de cozinha. Estão vendo? Então aqui a gente vai medir a densidade desses 3 líquidos, tá? Eu vou tirar aqui para vocês visualizarem um pouquinho, vou deixar aqui do lado, tá? Para vocês visualizarem um pouquinho melhor esses 3 líquidos. O primeiro líquido que eu vou colocar no copo vai ser o que? A água. Então, observem também a viscosidade. O que é viscosidade? Como ela vai para esse copo, ó. Ela vai bem rapidinho, né, para dentro desse copo.
Para a gente saber que isso é água, o que a professora vai fazer? Eu vou colocar um corante na cor azul, tá bom? Então, observem aqui, eu tenho uma única fase. Isso também foi a aula de matéria e energia. Então, eu vou colocar aqui um corante azul, ó. Colocar o líquido aqui. Opa, não quer cair o líquido? Aí, olha aqui, ó, tá ficando na cor azul. Tá? A professora fez aqui, né, derramou um pouquinho. Vamos ter que limpar, né? Mas não tem problema, tá? Então, aqui nós colocamos um corante azul, tá? Para ficar na cor da água. Então, aqui, agora o próximo líquido que eu vou colocar, vocês vão ver, observar a viscosidade, tá bom? Ó a viscosidade desse líquido. Ó, é o mel. Olha como que ele vai. E aonde que ele está ficando? Isso. Opa, foi um pouquinho no vidro ali, não tem problema, né? Ele está ficando mais, né, numa camada, numa fase abaixo. Isso significa, né, a viscosidade dele é maior do que a água, ele vai um pouquinho mais demoradinho, né, e ele é mais denso, ele é mais pesado do que a água. Então, ele ficou aqui na parte de baixo, ó, dá para vocês diferenciarem. Viram? Então, a água é mais leve do que o mel. Aqui nós temos, né, quando tem uma única fase, uma única mistura, nós temos o quê? Uma mistura homogênea. Quando tem duas, é heterogênea. Então, olha aqui, nós temos duas misturas, já é uma mistura heterogênea que aparece para vocês o quê? Duas fases. E agora? Agora, nós vamos colocar o óleo. Então, observem aqui, a professora vai colocar o óleo. Será que ele é mais ou menos pesado do que a água? Observe, tá? Ele é mais leve do que a água e mais leve do que o mel. Então, o mel ficou aqui embaixo, a água ficou aqui. Ele ainda está no processo de mistura, separando as moléculas, tá bom? Por isso que ele está assim, e o óleo ficou aqui embaixo. Nós falamos aqui nesse momento apenas de elementos líquidos, não é? Então, aqui vocês viram a densidade. E o mel, por ser mais leve, a viscosidade dele foi mais rápida. A viscosidade é como se fosse a textura, assim como ela vai para dentro de um outro recipiente, né? Nós temos 3 elementos líquidos. Esse conceito de líquido, né? Um líquido, ele se adapta ao tamanho do outro. Então, aqui, quando a professora colocou o mel, que sobrou aqui um pouquinho, olha aqui, ele se adapta ao tamanho desse copo, né? Ele estava com uma quantidade de mel mais ou menos aqui, ó, tem até a marquinha. Olha a quantidade que ficou ali embaixo. Então, ele se adaptou. Por quê? Porque as moléculas deles se adaptam, né? Elas estão mais separadinhas e se adaptam ao recipiente, tá bom? E também nós temos o quê? Nós temos os elementos sólidos, não é? O que nós vamos lembrar de elementos sólidos? Nós temos o gelo, nós temos, né, que é um elemento sólido, mas também temos outros objetos. Então, aqui, ó, a professora vai mostrar, por exemplo, para vocês, olha aqui, ó. Aqui tá a mão da professora, tá colorida por causa do corante, tá bom? Aqui eu trouxe uma porca, né? Uma porquinha de parafuso, tá? Que já foi reutilizada, eu já retirei de um parafuso, né? Pra gente poder fazer essa experiência. Será que ela é mais ou menos densa que a água? E aqui, veja que as moléculas, elas estão todas juntinhas, né? Por isso que ela é sólida, elas ficam todas juntinhas assim, só naquele local, né? Elas não são tão separadinhas e não se adaptam ao recipiente. Será que ela é mais leve ou mais pesada do que o óleo, do que a água, né? Ou será que ela é tão densa, tão pesada quanto o mel? Vamos pensar? Então, vamos colocar aqui, ó. Então, observem aqui, a professora vai colocar aqui dentro do copo. Ela foi lá para baixo, ou seja, ela é tão densa, né, a porquinha do parafuso é tão densa quanto o mel. E agora a professora vai colocar uma uva. Ah, sim, as frutas também são sólidos, né? E eu vou colocar aqui para ver se ela é mais densa ou menos densa do que a porquinha do parafuso. Vamos ver aqui? Aonde será que ela fica? Ó, vou colocar. Aonde que ela ficou? Será que vocês conseguem observar? Vou virar aqui um pouquinho para vocês, né? Para vocês observarem.
Olha aí onde ela parou. Ela é mais leve que o mel, né, na densidade dela, e ela fica junto com a densidade da água. Então a uva, ela fica na densidade da água. E também eu trouxe um outro elemento sólido que é uma tampinha. Olha aqui, uma tampa de garrafa PET. Será que ela vai ser mais ou menos densa? Vamos verificar? Então a professora vai colocar aqui aonde fica a tampinha da garrafa PET. Tá? Opa, não coloquei. Vamos lá, vou colocar bem certinho onde ela fica. É que aqui também tem a questão do empuxo, ó. Ó, ela ficou entre... Isso, quando vai entrando, né, o líquido ali dentro, então ela fica ali na mesma densidade que o óleo, então sobre a água. Nesse caso, claro que depois que ela vai ficando pesada, né, ela vai ser transportada e ela, com o movimento da água, ela vai para o fundo do mar, entendeu? E agora eu trouxe um pedacinho só de um outro elemento sólido que é uma esponja. Será que ele é mais pesado ou ele é mais leve? Ah, já estão fazendo as suas apostas? Isso mesmo. Então vamos ver se tá aí, se é mais leve ou mais pesado do que esses outros elementos. Vamos lá? Ele é mais leve. Isso mesmo. A esponja, ela é mais leve do que a porquinha do parafuso, a uva e também o quê? Isso mesmo. A tampinha de garrafa PET, a esponja é mais leve. Então, viram que até os elementos sólidos têm densidade diferente? Isso mesmo. Então, eles também apresentam densidades diferentes. E essas densidades, não é? A gente vai estudar em todas as aulas de ciência e natureza e também depois, mais tarde, em outras matérias que nós vamos ter, tanto no ensino fundamental, anos finais, quanto no ensino médio. E cada um deles tem elementos diferentes. Vocês observaram ali? O mel ele é mais denso, então ele vai mais devagarzinho para um outro recipiente, mesmo sendo líquido. A água vai um pouquinho mais ligeira e o óleo se acelerou, porque ele é mais leve, não é? E a mesma coisa acontece com os outros elementos sólidos, né? Então, eles também, né, eles têm uma densidade diferente. Nesse sentido que a professora falou, que eles são semelhantes. Na questão da densidade, eles apresentam a massa diferente relacionada ao peso. Então, alguns são mais pesados e alguns são mais leves. A professora falou das moléculas, né? Dos líquidos, que elas são um pouquinho mais separadas, dos sólidos elas são juntinhas, né? Por causa do elemento sólido. E será o gasoso? Não falei do gasoso e não fiz a experimentação de gasoso. Como que serão essas moléculas do gasoso? No gasoso, o que vai acontecer? As moléculas elas estão mais separadas e ocupam todo o ambiente. Por exemplo, o ar. O ar ocupa todo o ambiente. E agora, né, nós vamos para a nossa segunda experiência, tá bom? Então, vocês viram o elemento aqui, a professora não leu junto com vocês, né, da experiência, mas nós vamos para a nossa próxima experiência. Então, vamos ler lá na nossa próxima experiência, né, os materiais que nós vamos utilizar. Então, lendo lá na telinha, vamos lá? Vocês vão utilizar para essa experiência 2 moedas de quanto? De 50 centavos. Por quê? Porque essas moedas, elas são um pouquinho mais grossinhas, tá bom? Vocês vão utilizar também uma bexiga, vocês podem escolher, né, a cor da bexiga que vocês querem, um palito de fósforo e um copo transparente. Então, né, esses são os elementos da nossa próxima experiência. E essa experiência é uma experiência de eletrostática. E isso mesmo, os nossos conteúdos em matéria e energia, né, eles são também voltados para a energia, né? Eletrostática é um tipo de energia. Quando nós falamos de energia, nós já lembramos de energia elétrica, energia eólica, energia solar. Mas também temos energia de eletrostática. Vocês sabem como que ela acontece? Então nós vamos ver nessa experiência. Essa experiência dá para vocês brincarem com algum colega, falando que é uma mágica, mas não é uma mágica, é ciências, né? E como é ciência, nós vamos ter uma explicação científica para isso. Primeiro momento, nós vamos observar. Então aqui, vamos para a bancada observar a experiência, depois eu explico para vocês aí de casa. Vamos lá? Então aqui tá os elementos, né? A professora trouxe aqui um já tá montadinho, né? E aqui para montar. Então para montar, é que aqui ele demora um pouquinho para montar e a gente precisa acertar o equilíbrio, tá? Então, ó, vocês vão ver que a professora disse demora um pouquinho para montar, ó. Por isso que eu já deixei montadinho aqui do lado os elementos, que vai ficar desse jeitinho. E agora que eu montei esses elementos, eu vou precisar o quê? Encher uma bexiga.
né? Que ela não vai ficar vazia. Então, vocês assim podem até falar que é uma mágica científica, né? E a professora vai encher uma bexiga, qualquer cor aqui. Vou pegar essa aqui, tá? Vou encher essa bexiga. Olha, observe, a professora encheu a bexiga. Vou amarrar, tá? E vou passar agora ela aqui em torno desse palito. Ó. Não aconteceu nada, mas está faltando alguma coisa, não é? O que será que está faltando? Observem bem o que a professora Dirce vai fazer. O que será que está faltando? Hein? Observem aqui. Vamos lá, né? O meu cabelo hoje vai estar uma maravilha. Já é arrepiado, imagine como que ele vai ficar. Isso mesmo, né? O que será que eu estou fazendo? Pense em casa, pense, porque ciência é refletir, é pensar. E agora, vou ver o que acontece com o palito. Opa, não energizei direito. Então vamos lá, acho que meu cabelo está muito limpo ou muito sujo. Então aqui, ó, eu vou energizar bastante aqui. Enroscou até meu cabelo. Mas olha, hoje a experiência às vezes não quer funcionar. E por que será que ela não quer funcionar? Vocês sabem? Eu vou esfregar mais uma vez, eu vou esfregar bastante, energizar bastante essa bexiga. Porque hoje está chovendo no dia da gravação. Sim, quando chove, às vezes a experiência de eletrostática não funciona, tá? Então isso vocês têm que estar bem conscientes e a professora trouxe para vocês, tá bom? Mas a professora testou em casa, então eu vou deixar para vocês testarem em casa essa experiência. O que que acontece? Mas mesmo assim eu estou insistindo, vocês viram? Sou teimosa, né? Sou curiosa, então hoje eu vou sair com o cabelo totalmente arrepiado daqui. Ó, vou tentar novamente. Ó, ela não funcionou. Vamos tirar o copo, né? Quem sabe isso também esteja interferindo por causa da umidade do tempo, tá? Então vocês precisam saber que quando vocês fazem uma experiência de eletrostática, vocês têm que ver a umidade do tempo, ó. Ó, ela não vai se mexer. Quer que eu troque a bexiga? Vou trocar a bexiga. Né? Pode ser que essa aqui seja mais grossa, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer. Então vocês têm que ter consciência que experiência de eletrostática não faz em dia de chuva. E hoje, quando eu tô gravando, tá chovendo, então provavelmente ela não vai funcionar. Vamos colocar o copinho, que é isso que vocês querem ver, né? Então vamos lá, energizando bem, bem. Olha, nem se mexeu, mas é por causa do tempo, tá bom? Mas o que que acontece nessa experiência mesmo, vocês não observando, tá bom? Vocês observando aqui, né, como que vai acontecer. Esse palito, ele vai ter que se mover quando o copo está aqui, tá? Em casa, a professora fez, né? Eu tenho até um videozinho quando eu fiz isso daqui, tá? Lá em casa. E eu vou inserir ele lá na seguida. Mas por enquanto eu vou explicar a experiência para vocês, tá bom? Então aqui, ó, a bexiga, quando eu passei e esfreguei no cabelo, ela pegou as energias do meu cabelo. Os elétrons, né, que são negativos, né? Vamos lembrar que todo o nosso corpo, todos os corpos têm átomos, não é? E esses átomos estão presentes no nosso dia a dia. E eles têm os elétrons e os prótons. Elétrons, energia negativa. Vocês vão estudar tudo isso daqui lá para frente. Hoje a professora só está explicando para vocês aqui rapidamente, para vocês saberem. Então, quando eu esfreguei bem no meu cabelo, eu esfreguei e carreguei essa bexiga com elementos negativos. E daí o que eu fiz? Eu tentei passar aqui para separar, né, os elementos negativos aqui, ir para um pouquinho mais para lá e juntar os elementos positivos, tá bom? É como se eu fizesse, né, porque os opostos, o negativo e o positivo, é que vai se atrair, que vai ter aquela força de atração para eles ficarem juntinhos e vai mover esse palito, tá bom? E o que aconteceu? Quando eu energizei a bexiga, né, eu carreguei ela de elementos negativos, que são os elétrons, né? E aqui, o que aconteceu? Como eram só elementos elétrons, ele vai separar aquilo que é igual a ele, que é negativo, né? E vai carregar de positivo, né? E lembrando, daí você vai pensar, mas um palito tem energia? Tudo tem energia, né? E o palito é composto de átomo, por isso que ele vai fazer esse processo, tá bom? Então agora, como aqui não deu certo, o que a professora vai fazer, tá? Eu vou pedir aí, né, pro pessoal da TV inserir o vídeo. Isso mesmo, inserir o vídeo da experiência que a professora fez lá na casa dela, tá bom? E vocês vão observar esse vídeo, beleza? E daí vocês vão fazer em casa, num dia que não está
chovendo, tá? Enquanto aí vocês vão assistir o vídeo que vai passar para vocês, que é bem rapidinho, até a professora falando uhul lá quando conseguiu, né? Eu vou ajeitar um pouquinho o meu cabelo. Então agora, né, mais uma tentativa da professora Dirce, já não sei que número de tentativa é, mas eu já deixei prontinho aqui equilibrado as moedas, né, as suas moedas de 50 centavos, o fósforo e o copo, né, transparente. E a bexiga. Então agora nesse momento eu vou passar a bexiga, né, para ver, né, o que vai acontecer, olha. Passei em torno, né, olha, observe que ela não se movimentou. Então o que vai acontecer agora? Eu tenho que carregar essa bexiga. Essa é uma experiência de eletrostática. Para mim carregar essa bexiga, eu vou ter que passar aonde? No meu cabelo. Então, ó, tô passando, energizando, e está lavando muito meu cabelo, que essa é uma experiência de eletrostática, não é? Deixa lindo o meu cabelo. E também eu tenho que contar pro clima. Então, hoje, como não tá chovendo, né, tem tudo para a experiência de eletrostática dar certo. Então agora vamos lá, eu vou testar a experiência, observem aqui no copo, vou aproximar, vamos lá. Caiu! Isso significa, né, que eu consegui mover o palito de fósforo aqui na minha experiência, tá? Então ela deu certo. E a experiência eletrostática a gente tem que sempre pensar um pouquinho, né, na questão do clima. Se não estiver chovendo, tem tudo para dar certo. Se estiver chovendo, não dá para realizar a experiência. Por quê? Porque ela não vai dar certo. Então a experiência eletrostática depende muito também da umidade do ar e do clima. E aí, crianças, viram como dá certo? Isso mesmo, né? E ó, expliquem que é uma mágica científica. E agora nós vamos para a nossa próxima experiência, tá? Para isso eu vou tirar um pouquinho aqueles elementos ali da bancada, né? Já vou trocando, enquanto vocês vão o quê? Fazendo a leitura dos materiais para a experiência. Então vamos ler lá no nosso slide. Vamos lá na telinha? Então os materiais para essa experiência, né? Uma seringa de 20 ml, né? Para vocês terem a medida. Se vocês tiverem um copo medidor em casa, também pode ser feito com esse copo medidor. Não há problema algum, tá bom? Vocês também vão pegar o quê? Um comprimido de permanganato, né? Que é um comprimido que se vende na farmácia, tá? E ele tem uma cor roxinha, permanganato de potássio, tá? Vocês também vão precisar de vinagre e água. Então, 40 ml de água, né? E 20 ml de água oxigenada. Então, vocês vão precisar também de água oxigenada. Lembrando que qualquer experiência, a professora não falou na primeira, mas estou falando agora. Qualquer experiência que vocês vão fazer, vocês precisam do quê? Primeiro, permissão de uma pessoa adulta, não é? Porque essa pessoa adulta é que vai dizer para vocês se vocês podem ou não realizar a experiência, tá? Ver que materiais que vocês vão utilizar, né, para colocar ali bem certinho para vocês verem, né, como que vai ser esses materiais, como que vocês vão utilizar, para ver se essa pessoa pode permitir que vocês façam isso, tá bom? E também vocês vão, né, sempre fazer junto com o adulto. Então isso é o básico, tá? Eu vou abrir aqui um pouquinho para ver o que é o primeiro passo. No primeiro passo, a gente vai colocar o quê? O permanganato. Permanganato, tá? Desculpa, a professora falou errado, mas não tem problema, nós corrigimos e vocês já corrigiram a professora aí do outro lado. Isso mesmo, estão bem atentos. Então, eu tenho a parte de comprimido, tá? Vou tirar aqui, que é um comprimidinho roxo, que ele é feito, né? É receitado por um médico para curar algumas enfermidades, principalmente tipo de alergia, tá? Medicamentos sempre compra um adulto e com receita médica. Só que a professora não vai colocar o comprimido. Tem ele também agora na forma em pozinho, tá bom? Então uma outra fórmula, mas é o mesmo permanganato. Então eu vou colocar ele de forma de pozinho, que ele vai um pouquinho mais rápido aí se misturar. Ó, tá vendo? Isso. Acho que foi tudo, tá? Parece bem pouquinho, né? Mas é a fórmula dele mesmo assim, tá? O que a professora vai fazer agora? Né? Eu vou colocar aqui a minha água, tá? Para mim pegar 20 ml. Se você tiver aquele medidor já de 20 ou 40 ml já de água, então você vai colocar. Eu trouxe uma seringa que tem 20 ml, porque para mim trazer para cá, para a TV educativa, né, é mais fácil. Então aqui, ó, a professora vai
puxar esses 20 ml de água. Vamos lá, enchendo, porque eu preciso de 40, então eu preciso de 2 seringas aqui de 20 ml. Deixa eu ver, faltou um pouquinho. Então vamos abrir porque tem muito ar. Então vamos soltar bem o ar aqui e vamos puxar. Devagarzinho, a professora puxou muito rápido. Daí foi mais o ar, né? Ficou aquele bolsão de ar ali. Isso acontece também em qualquer experiência, tá? Agora sim, ó, 20 ml de água, tá bom? Bem certinho ali, né? Que nós estamos medindo. Agora a professora vai colocar aqui, ó. Olha aqui a cor. Ah, viram? Ficou roxinho, mas eu preciso de 40, então eu vou pegar mais 20 aqui de água. Então vamos puxar. Isso. Vamos ver se vai vir ali 40, né? Bem certinho. Então vamos ver se eu consigo puxar os 20 aqui. É complicadinho, mas nós damos jeito, né? Aí, né? Então uma medida maior para 2 menores. Aí, agora eu vou pegar uma colher e vou mexer aqui um pouquinho, né? Para misturar bem o permanganato. Isso, misturou. Agora, eu vou colocar o quê? 20 ml de vinagre. Mas eu vou colocar aqui que fica mais fácil, né? Então aqui, ó, mais ou menos 20 ml de vinagre. Então agora a professora vai puxar aqui, né? Vou ver bem certinho. Numa experiência dela vai bastante papelzinho, uma experiência dessa, né? Por quê? Porque nós utilizamos bastante elementos químicos, né? Então agora eu vou pegar aqui, ó. Olha aqui. Vamos puxando, vamos, para dar 20 ml de vinagre. Tomara que eu tenha colocado mais ou menos a medida certa. Ah, viu? Consegui. Então agora eu vou colocar aqui. O que aconteceu? Ah, até agora, né, nós obtivemos ainda a cor roxa, lilás, não é? Que é a cor do comprimidinho mesmo de permanganato, tá? E agora a professora vai colocar o quê? Né? Eu vou colocar 20 ml de água oxigenada, tá? Só um pouquinho, que a professora vai abrir aqui, né? Então, eu vou colocar 20 ml de água oxigenada. A minha mão tá lisa, hoje tá, né? Uma experiência não dá certo, a outra minha mão tá lisa, mas eu já vou conseguindo, tá? Então, vamos lá. Ainda bem que eu tenho alguém que me ajuda, né? Já abriu pra mim aqui. Muito obrigada, né? A Daia que me ajudou aqui a abrir. Isso, a professora sempre fala, né, que eu tenho muitas pessoas que me ajudam, não é? A Prof. Maria também está me ajudando para fazer essa experiência ali, passando os slides para a professora. É uma experiência que a gente não faz sozinho, que nem eu falei para vocês em casa. Vocês também não vão. Então aqui nós vamos precisar de 20 ml, para vocês verem o que vai acontecer de água oxigenada. Puxando devagar. Vocês viram quando a professora puxou muito rápido o que aconteceu? Isso, fez um bolsão muito grande de ar e não completou os 20 ml, tá? Então é isso que a gente tem que cuidar nas experiências, tá? Vamos lá. Opa, deu. Ó, mais 20 ml e nós vamos colocar aqui. O que será que vai acontecer? Prestem atenção, vamos, né? Deixar agir aqui a experiência. Olha aqui, tá misturando. Pra vocês verem o que vai acontecer. Isso, vamos misturar. Vamos observar o que vai acontecer. Vamos deixar agir, ó. Observem o que está acontecendo aqui com a experiência. Vocês sabem que toda experiência ela tem que ter o quê? Ela tem que ter o processo dela de descanso, não é? Viram que começou a clarear a cor? E isso, tá ficando mais clara? Tá ficando cada vez mais clara? Ah, olha aqui, tá chegando a ficar transparente? Ah, muito bem, ficou transparente o líquido aqui. Observaram? Isso é um sinal que a gente, tudo que for líquido transparente, nós não podemos tomar, não é? Por quê? Porque pode ser uma substância química, né? E o que aconteceu será aqui? Então, a professora vai explicar para vocês, tá? Eu trouxe umas fórmulas que vocês vão estudar lá pra frente.
Mas aqui é para vocês entenderem, ó. Deixa eu ver onde que tá. Aqui o que aconteceu nessa experiência, tá? Então aqui é uma forma do permanganato de potássio. Viu que fórmula grande? Quando ele se misturou com a água, esse potássio se separou do permanganato, tá? Então a professora vai rasgar aqui, né? E ficou só substâncias separadas. Então saiu o potássio e ficou o permanganato, tá? O que aconteceu, né? Então saiu o potássio e ficou só uma substância, tá? Quando isso, e daí quando a gente vai colocar ali, né, o vinagre, né, também, e depois a água oxigenada, ele vai virar um íon de manganês, que é essa, vai mudar até a fórmula dele, que vai ser essa fórmula aqui, tá bom? E ele vai ficar transparente. Então é esses os processos que vai acontecer, tá bom? Então é isso que aconteceu nessa experiência. Só que vocês devem estar se questionando. Claro que isso aconteceu. Você, professora, colocou água oxigenada, né? Mas então agora nós vamos tirar essa dúvida. Eu coloquei água oxigenada? Como será que reage, né, o permanganato de potássio só com água oxigenada? Vamos ver que cor que fica? Então, né, a professora vai utilizar, né, esse copo aqui para nós fazermos a experiência. Então, esse daqui vocês observaram, né, que está com as substâncias, e esse aqui nós vamos fazer com a experiência, tá bom? E eu vou precisar, né, da água. Então, quanto? 40 ml de água. Primeiro, o que tem que fazer? Colocar o comprimidinho aqui. Isso, a professora vai colocar o comprimido aqui, que eu trouxe em pó, que ele é mais rápido, não é? Porque o comprimido, ele demora um pouquinho mais para fazer o processo. Ele já está se dissolvendo porque esse copo era o copo que eu tinha com água, né, da outra experiência, tá? Por isso que ele já está se dissolvendo. Então agora a professora vai pegar 40 ml de água. Olha aqui. Vou pegar 20 ml. Prestem bastante atenção. Essa também vocês podem fazer assim, uma mágica de ciência, com autorização dos pais, eu já falei. Nada de fazer sozinha. Olha aqui a cor. Né? Aqui ficou diferente a cor do comprimidinho, tá bom? Então aqui vocês vão ver o que vai acontecer. Tá? Porque às vezes ele não fica só com a coloração violeta, tá bom? Então aqui ele ficou com a cor avermelhada. Então esse aqui é bom para vocês verem que às vezes a mesma substância ele pode ter uma cor mais avermelhada, tá bom? Então aqui nós vamos colocar mais aqui, ó. Isso, ó. Viram? Mas tá com uma cor mais avermelhada. Então vocês viram aqui, ó. Isso, um tom mais do vinho, né? O tom vinho. E agora nós vamos colocar água oxigenada, né? Que a professora colocou nesse copo aqui. Então vamos lá. Colocar água oxigenada. Isso, vamos trocar o copo, né? Porque na dúvida, vai que não era esse copo, né? Que tá tudo branco. Viu como que vocês me ajudam a pensar? Eu tenho certeza que foi alguém que me soprou ali, a professora vai errar o copo. Né? Já troquei aqui, ainda bem que eu trouxe um monte de copo. Isso aí. Então eu vou colocar o quê? 20 ml. Eu coloquei 40 de água e vou colocar 20 ml de água oxigenada. Então vamos lá. Vamos lá, puxando. Quantos ml? 20, professora Dirce. Isso mesmo, ainda bem que eu tenho vocês para me lembrar. E agora eu vou colocar aqui a água oxigenada. Opa! Nossa! Quase fiz caquinha. Ficou na cor de cola. Muito bem. Então não é o processo só da água oxigenada, não é? Então viram como que é? E esse processo aqui, querem que eu faça mistura? Então vamos fazer. Isso. O permanganato de potássio, né? Que ficou aqui, né? Ele ficou numa cor mais de refrigerante de cola. Viram? Mesmo é misturando. Vou misturar de novo, porque vocês querem tirar a dúvida, né? Isso, estão curiosos que nem a professora Dirce é. Muito bem. O que ele ficou? Numa cor de refrigerante de cola. Só que essa substância, ela não é uma substância que ela vai ficar assim o tempo todo. Tá vendo? Ela vai decantar. Então, daqui a pouco, essa substância mais escura vai ficar aqui para baixo e vai ter duas fases. Quando decanta, né? O que acontece? Ela vai subir, né? Ela vai descer aqui um pouquinho, tá? Então, ela vai decantar. Então, é um outro processo das propriedades físicas dos materiais que nós fizemos,
que é o quê? Isso mesmo, filtração, não é? Decantação, catação, quando a gente separa também os elementos, né? E eles vão decantando. E o que aconteceu nessa substância? É a mesma da outra? Não. Essa substância, não é? É um dióxido de manganês, não é? Então é essa substância aqui. Tá, opa, a professora trocou. É esse aqui, ó. Ah, acontece os erros também, viu? Tudo pode acontecer. Então aqui, ó, é uma outra substância, tá bom? Então para vocês, né, aprenderem um pouquinho mais essas fórmulas aqui, todas elas, vocês vão aprender lá no futuro quando vocês estudarem. E para fazer essa aula, a professora também precisou pesquisar com professores que fazem química, né, para eles esclarecerem todo o processo, não é? Eu espero que vocês tenham aproveitado e observado quantas transformações nós temos em diversos materiais, não é? Quantas coisas nós aprendemos, né? E com as outras professoras, vocês também aprenderam tudo isso. Sólido, líquido e gasoso, né? A densidade, a transparência, se o material, né, a luz vai atravessar ou não, né? Quando vocês viram no transparente, se ele vai ser mais opaco, se não consegue passar a luz, né? Então, todas essas aulas aqui vocês tiveram junto com as outras professoras. Então, agora, né, a professora vai, nesse momento, né, passar a atividade para o 4º e para o 5º ano. Vamos lá? Então, aqui, né, atividade apenas para o 4º e para o 5º ano, né, porque a nossa aula é um pouquinho maior. Então, vamos lá. Primeiro, vocês vão ler com atenção. Marque um X nas respostas corretas, na qual experiência foi usada esses materiais, né? A professora está assim confundindo um pouquinho. Então, vocês vão observar os materiais, vão lembrar de qual experiência, mesmo ela não tendo dado certo aqui, e vão marcar um X na resposta correta, que pode ser eletrostática, quando foi movido o palito de fósforo, da densidade da água, cor violeta que ficou transparente, tá? Lembrando, né, qual experiência que foi utilizado. E a letra B, na experiência da densidade, a água é mais pesada que o mel, mais pesada que o óleo, menos densa que o óleo, mais densa que a esponja. Vocês vão ter 10 minutinhos para realizar essa atividade. Vamos lá!
aí, crianças, acertaram? Ah, eu tenho certeza que sim. Então, na primeira ali, marque um X das respostas corretas, né? Na qual experiência foi usados esses materiais. A experiência aqui não deu certo, mas a professora testou na casa e deu, ó, joinha, joinha, né? E qual a experiência que é? Isso mesmo, eletrostática, quando foi movido o palito de fósforo. Então, vocês vão marcar um X na frase onde está eletrostática. E na letra B, na experiência da densidade, a água é... O que a água é? Será que tem mais de uma resposta? Então, vamos ver ali, né? Mais pesada que o óleo, porque ela ficou mais para baixo. E o que também? Vamos ver? Mais densa que a esponja, porque ela ficou abaixo da esponja, mesmo a esponja sendo um material sólido. E agora, né? Nós vamos o quê? Finalizar a nossa aula. Para finalizar, nós vamos concluir o que nessa aula? O que nós vimos na aula? Os elementos podem sofrer modificações físicas e químicas, não é? Que vocês observaram ali nos materiais, não é? Quando eu misturo, por exemplo, né? O corante com a água, já fiz uma transformação química. E física é o ciclo da água, sólido, líquido e gasoso, tá? A massa é o peso e no cotidiano medimos a massa, né? Então, a massa é o peso e no nosso cotidiano nós medimos o que? A massa, né? Então, quando a gente vai comprar algum elemento, nós medimos, né? Que ele precisa ser por quilo, é a massa que nós medimos. Misturas homogêneas é aquela que tem uma única fase, né? E misturas heterogêneas, duas ou mais fases, que nós observamos na experiência ali com o mel, com o óleo, com a água, né? E outros elementos sólidos. E os estados físicos, como a professora já falou, são sólidos, líquidos e gasosos. E lembrando que qualquer experiência que vocês vão fazer em casa aí, com o papai, com a mamãe, com a vovó, com o irmão, com quem for, com aquele que cuida de você, você tem que pedir o quê? Autorização, né? Nós concluímos hoje a nossa aula, vamos ver aí, né? Atingimos o nosso objetivo? Sim, construir o conhecimento sobre a natureza da matéria e os diferentes usos da energia, né? E vocês observaram que energia não é só elétrica, todos os corpos têm energia, inclusive nós temos energia quando nós se alimentamos bem com os nutrientes necessários para todos os nossos órgãos estarem funcionando. Então, nós atingimos o nosso objetivo. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima aula de Ciência e Natureza. Tchau, tchau! Hello, children! How are you? I hope you are wonderful! Espero que vocês estejam maravilhosos! Teacher Catarina aqui com vocês e vamos para mais uma aula de inglês. Vamos lá para a bancada com a teacher, eu tenho uma surpresa para vocês. Olhem que linda que está a nossa bancada, que lindo que está a decoração do nosso estúdio. Por que será que o nosso estúdio está decorado assim? Isso, porque está chegando o Natal. Christmas. Christmas é Natal em inglês. Nessa aula vamos conhecer alguns símbolos de Natal em inglês. E teremos uma convidada especial. Será que ela já está chegando? Acho que ela não vem, né? Oi, Prof. Catarina! Tudo bem? Oi, Prof. Liz! Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Welcome, Prof. Liz! Seja bem-vinda à nossa aula! Eu estava conversando aqui com as crianças sobre os símbolos do Natal, Christmas. E você, que é contadora de histórias, sabe que cada símbolo tem uma história, não é? Sim. Por exemplo, a árvore de Natal, que em inglês é Christmas Tree. Você conhece a história desse símbolo? Catarina, eu conheço sim. Você sabia que começou com uma tradição lá na Alemanha? E a árvore é, por tradição, um pinheiro. Isso mesmo. E sabe por que é o pinheiro? Por quê? Porque o pinheiro consegue manter as suas folhas, mesmo no frio intenso. Assim, ele simboliza a vida e a esperança. Que legal! Em alguns países são usados pinheiros naturais, não é? Sim, mas você sabe por que será que penduramos bolas nas árvores de Natal? Christmas balls.
As bolas de Natal representam os frutos das árvores. Sabia que inicialmente as frutas serviam como decoração? E de acordo com a lenda, quando o ano não havia frutas, um artesão fez bolas de vidro para imitar. Em decorrência da beleza de sua arte, as bolas acabaram se tornando uma tradição muito importante na decoração do Natal. Muito interessante. E também temos as guirlandas. Você conhece o significado delas, Catarina? Das garlands? Não conheço. Olha, eu tenho aqui uma guirlanda de madeira. Linda! Mas não conheço o significado delas. Elas são um sinal de boas-vindas para quem nos visita nessa época tão festiva. É por isso que as penduramos na porta principal das casas. Muito legal! E também temos a ceia de Natal, Christmas Dinner, que é um momento de celebração e confraternização entre as famílias. Bom, eu não preciso falar muito, né, Catarina? Porque eu amo ceia de Natal. Eu também! E temos outros símbolos aqui, eu vou mostrar para as crianças, olha. Star, a estrela. Temos o bell, o sino, olhem aqui. Bell é sino. O Papai Noel, Santa Claus, que está aqui embaixo. E eu vou mostrar para vocês aqui do outro lado, olhem. Presentes de Natal, os gifts. Gifts. Olhem aqui. Gift, presente. Olhem quem veio para nossa aula, crianças, lembram? O Teddy Bear, a Pop, uma bonequinha Biomi, que foram personagens, objetos marcantes na nossa aula durante esse ano, né? Então eles vieram para a nossa aula de Natal aqui, nosso fechamento do ano. E o presente em inglês é gift. Teacher Catarina, me conta uma coisa. Como nós falamos Feliz Natal em inglês? Feliz Natal em inglês é Merry Christmas. Merry Christmas. Very good. Legal. Ai, eu adoro o Natal. Sabia, Eu também. Catarina? Eu acho que é uma época muito feliz, muito feliz. Mas agora, me conta uma coisa. Depois do Natal, nós temos o Ano Novo. Sim. E como é que a gente fala Feliz Ano Novo? Feliz Ano Novo é Happy New Year. Happy New Year. Very good. Muito bem, para feliz. Que chique. E nós temos aqui, ó. Me ajude a mostrar. Pegue uma pontinha, eu pego a outra. Merry Christmas. E aqui também, Happy New Year. Que lindo! Vamos falar com a gente, crianças? Merry Christmas, Happy New Year, very good! Sim, que lindo, Prof. Catarina! E essas cores do Natal são muito lindas! Eu também gosto, eu amo Natal. I love Christmas. Oh, Prof. Catarina, eu preciso te contar uma coisa. Eu gostei muito de conversar sobre o Natal na aula de inglês. Que bom, eu também gostei muito. Amei a nossa conversa sobre o Natal. Muito obrigada por ter participado da nossa aula de inglês. E sabe, Prof. Catarina, que eu aprendi uma palavrinha em inglês? É mesmo? É, e sabe qual é essa palavrinha? Qual? Bye! Bye, bye, bye. Já que nós já sabemos como que é Merry Christmas e Happy New Year, vamos escutar uma música de Natal? Let's go! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and they bring it right here. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. E aí, gostaram da música? É uma música bem legal, não é? Vamos ler a letra da música? Então olhem lá para a tela com a teacher. O título da nossa música é We Wish You a Merry Christmas. Nós desejamos a você um Feliz Natal. Let's read. Vamos ler. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Então tem ali, nós desejamos a você um Feliz Natal, a Merry Christmas, 3 vezes. E no final, ali na última linha, and a Happy New Year, e um Feliz Ano Novo. Então, nós desejamos a você um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. A segunda estrofe. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Então tem ali, good tidings seria boas novas, então boas novas nós trazemos coisas boas, desejamos coisas boas para você e sua família. A palavra kin quer dizer parente, mas ali ela está no sentido de família mesmo. Desejamos coisas boas a você e sua família. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Daí repete, desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Música muito bonita, não? Olha que legal, vocês estão cantando músicas de Natal agora até em inglês. Very good, congrats, parabéns. Então, nessa aula nós vimos um pouco sobre o Christmas, Natal. Christmas quer dizer Natal, então Natal em inglês é Christmas. Repitam com a teacher. Christmas. Very good. Também vimos um pouco sobre Ano Novo, New Year. Ano Novo é New Year. Repeat. New Year. New Year. E vimos alguns símbolos de Natal, olha aqui. Christmas tree, a árvore de Natal. Christmas tree. Christmas tree. Very good. Christmas ball, a bola de Natal, as bolas que nós penduramos na árvore. Christmas ball. Christmas ball. Very good. E o sino, bell, igual tem aquela música Jingle Bells, então bell é sino. Bell. Repeat. Bell. Muito bem, crianças. Star, a estrela que vai lá no topo da árvore de Natal, lembram? Star. Star. Muito bem. Garland, a guirlanda do Natal. Garland. Christmas dinner, a ceia de Natal, o jantar de Natal, Christmas dinner, que é um momento de confraternização ali com a sua família. O mais importante é a família estar ali unida na ceia de Natal. Então, Christmas dinner, a ceia de Natal. Christmas dinner, Christmas dinner. E gift, o presente, gift. E o mais importante também é a presença, você estar ali com a sua família. Então, presente
é gift it. Repeat, gift it. E nós vimos lá como que se diz Feliz Natal em inglês, Merry Christmas. E Feliz Ano Novo, Happy New Year. Very good. Repeat, Merry Christmas, Happy New Year. Muito bem, olha, vocês podem agora desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo até em inglês. Agora vamos ver um pouco de schoolwork. Esse é o desenho que foi atividade do livro Lara's Black Dolls, do aluno Pedro Leonardo, do primeiro ano da escola Egdar Zanoni. A Daniele assistindo ao Vem Aprender. O Lorenzo Portela, do primeiro ano da escola Plácido Cardon, assistindo Vem Aprender. E aqui eu queria mandar um beijo para a aluna Mariana Mouro, da escola Maria Elvira, que está sempre fazendo as atividades de inglês, e para o aluno Gustavo Coelho, da escola Dr. Carlos Ribeiro de Macedo, que também está fazendo as atividades de inglês. Um beijo para vocês. Obrigada, crianças que mandaram as fotos. Obrigada a todas as crianças que assistem a aula e participam. Um beijo a todas. Essa foi a nossa aula de inglês de hoje, espero que vocês tenham gostado. Na aula que vem temos mais Natal, beleza? Um beijo para vocês e bye bye!